Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu tô trazendo pra vocês a entrevista de Islam Makhachev após vencer o Ian Garry no UFC 330. Ele falou sobre tudo, sua luta com o Ian Garry e também a sua próxima luta. Afinal, Makhachev vai enfrentar o Carlos Prates. Ele revelou até a data do próximo confronto. A gente vai conferir tudo o que ele falou. Antes do vídeo eu vou pedir apenas aqui pra você deixar seu like, muita atenção. Clica aí embaixo no gostei, ajuda demais aqui o nosso trabalho. É rápido, não custa nada. Clique no like, fortalece muito. Tá no celular? Clique no hypar também, principalmente se inscreva aqui no canal pra acompanhar tudo o que rola no mundo do UFC. Aqui você vai ser muito bem-vindo e aqui você só sai ganhando. E só uma coisinha pessoal, eu tô com o olho inchado ainda, então ignorem, o que importa aqui é o trabalho continuar. Deixa o like, hypar, se inscreva, bora pro vídeo. Islam, parabéns, você conseguiu a 17ª vitória consecutiva, foi uma luta difícil pra chegar até aqui, mas como que você tá se sentindo por ter conquistado o que ninguém na história fez antes? Me sinto feliz, muito obrigado. Tô me sentindo feliz, uma luta muito difícil, uma boa luta, um bom adversário. E agora, não existe mais o recorde do Anderson Silva, o recorde é do Islam Makhachev, eu gosto disso. O que mais te surpreendeu na luta? Foi a resistência do Ian Garry durante as tentativas de queda, a trocação ou um conjunto completo? O Ian Garry é um bom adversário, sabe? É muito difícil lutar contra alguém que fica parado e esperando. Ele só fica esperando. E é muito difícil ter uma boa performance, um bom desempenho contra alguém assim. Quando a gente estava de pé, eu vi a perna dele, eu tentei derrubar ele e ele tem uma boa defesa. Mas é muito difícil ter um bom desempenho contra alguém assim. Islam, você venceu os 2 primeiros rounds de maneira clara. 2 juízes deram a vitória pro Ian Garry no 3º e no 4º round. Então a gente foi pro 5º round com uma luta muito disputada. Você sentiu que precisava lá e derrubar ele e controlar e terminar de maneira forte para vencer a luta? Claro, alguns juízes deram um 4º, 3º round para ele, mas eu senti que eu venci os 3 primeiros rounds. O Khabib e o meu corner falaram, ele falou, você tem que vencer o último round. Eu senti que eu poderia fazer algo a mais no último round, porque o 3º e o 4º round não foram tão difíceis assim, e eu ainda tinha energia para finalizar e mostrar um bom desempenho no final da luta, sabe? Islam, você derrubou ele com aquele chute na cabeça no 2º round. Você achou que ia conseguir finalizar ele naquele momento? Olha, eu acabei de falar isso em uma entrevista. Ele tem sorte que eu não tenho pernas grandes, sabe? Porque eu acertei ele só com os meus dedos do pé. E foi um bom golpe. Depois desse golpe, eu tentei acertar um soco nele. Eu fui de maneira maluca pra cima dele, não controlei minhas emoções, fui com tudo e quase finalizei. Como que você tá se sentindo fisicamente depois da luta? Você tá com alguns hematomas? Você espera se recuperar mais rápido do que na última vez? Voltar mais rápido? Olha, ele me arranhou bastante. Ele me deu uma cabeçada muito forte no final do 4º round. Quando eu derrubei ele, você pode ver, ele me deu uma cabeçada. Eu senti naquele momento, na luta, eu nem lembro, mas parece que ali que meu nariz depois daquilo começou a sangrar. Depois dessa cabeçada, o sangue começou a jorrar. Eu pensei que eu tivesse até quebrado meu nariz ou algo assim. O Ian Garry me deu uma cabeçada muito forte, mas tá tudo bem. Luta difícil, lutas difíceis te fazem melhorar. Eu sinto que eu melhorei, eu evoluí. Eu provei que eu ainda preciso ganhar mais peso para tentar ficar maior e mais forte, sabe? E eu tenho tempo para isso. E o que essa luta me mostrou, e mostrou a todos, não foi a minha luta mais difícil da minha carreira, sabe? E não importa se a luta vai ser fácil ou difícil. Do primeiro ao último minuto, até o último segundo, eu vou pra guerra. Vou lutar cada segundo. E o que o Khabib te falou depois da luta? O que significa essa 100ª vitória do grupo? Você, Umar, Khabib e Usman. Nós não falamos sobre isso ainda, mas nós ainda somos o melhor time do mundo. Somos o melhor time do mundo. E na próxima semana vai ter lutadores da nossa equipe lutando em Miami. O Umar vai lutar em Xangai. Nós temos muitos lutadores incríveis na academia. Eles assistem às nossas lutas, acompanham as nossas carreiras e continuam treinando todos os dias. O legado do pai do Khabib, do Abdulmanap,
continua crescendo cada vez mais. Muitos lutadores vão sair da nossa academia com sucesso. E por último, Islam, tem os vídeos do Carlos Prates e do Michael Morales nos bastidores discutindo sobre quem deveria ter a chance de lutar pelo cinturão contra você na sequência. Ambos querem isso, ambos acham que merecem. O que você acha? Eu não sei quem que eu quero escolher, não importa quem seja. Talvez seja melhor deixar eles lutarem, pra ver quem que é o desafiante número 1, sabe? Mas tá tudo bem. Eu tô feliz por termos desafiantes legítimos nessa divisão. Esses caras, o Morales, o Prates, o Shavkat, fazem com que meu treino fique ainda mais intenso cada dia, porque eu vejo que esses caras são verdadeiros lutadores que podem me trazer, me proporcionar ótimas lutas. Olha aí, pessoal, até fazer uma pausa aqui, né? Detalhe aqui, né? Meu olho ainda tá inchado, então ignorem. Mais uma coisa aqui. Islam Makhachev foi questionado sobre qual que deve ser o adversário aí que ele vai enfrentar na sequência, e vocês viram, já quis se esquivar do desafio. Falou, bota o Morales e o Prates pra lutar, e aí o vencedor luta comigo. Ou seja, se preparem. Hoje é dia 16 de agosto de 2026. Quando que o Islam Makhachev vai voltar? Eu acho que só ano que vem, e vai demorar, hein? Vai demorar um tempo, hein? Lá pra janeiro, fevereiro, março, isso se não acontecer algum acidente, alguma lesão no meio do caminho. E é isso. Pra quem tava esperando a luta contra o Carlos Prates, vamos ver. Mas é aquilo, o Makhachev também não manda em nada. O UFC já falou que o Prates é o próximo a disputar o cinturão. Não tem por que lutar contra o Morales. Islam parecia que, entre cada round, no intervalo, o Ian Gary vinha tentando te dar um abraço, tocando na sua cabeça. E no início do quinto round, ele te deu um toque ali com as mãos e o Dana White falou que odeia esse tipo de atitude. Cara, sinceramente, eu não entendo isso, irmão. Isso é luta. Não é algo que nos obrigue ali, não tem nada que nos obrigue a nos abraçar a cada round. A gente tá indo pra guerra, pra quebrar a cara um do outro, pra quebrar um ao outro, pra sair na mão. Eu respeito todos os meus adversários, claro. Mas o Ian Gary, não sei, ele respeita até demais. E o que ele te disse depois da luta? Ele falou, hoje eu lutei contra o maior lutador, e eu respeito ele, cara. Ele é um cara legal, muito gentil, mas isso aqui é guerra. Olha pra minha cara, olha pro meu rosto. Eu vim pra vencer qualquer um, pra bater qualquer um. Não é algo que você precise ficar de joguinho, isso aqui é luta, não jogo. Parabéns, Islam. Islam, durante a luta, o Ian Gary deu aquele pisão no seu joelho várias vezes. Vocês trocaram palavras durante aquilo ali. O que você falou depois que ele te deu aquele pisão? Sinceramente, aquele chute que ele tentou me dar não me incomodou. No camping, na preparação pra luta, a gente trabalhou muito nisso, porque ele poderia me lesionar com aquele pisão. Mas nessa luta, eu não senti nenhum chute dele, daqueles chutes do pisão. Ele acertou alguns chutes no meu corpo, mas não me machucou. Mas ele conseguiu acertar alguns bons golpes. Um deles ele acertou o dedo pegou no meu olho durante o segundo round. Mas é muito difícil lutar contra alguém que fica parado, um cara que não avança, sabe? Islam, durante toda a semana, a narrativa era basicamente se ele era o seu adversário mais difícil até aqui. Qual que foi o adversário mais difícil que você enfrentou? Onde o Ian Gary entra nessa lista? Talvez ele entra entre os 3 primeiros, mas a primeira luta na Austrália contra o Volkanovski foi loucura. Ele me deu trabalho naquela luta. Aquele cara é selvagem. Ele avança pra frente cada segundo, não para. E naquela época, eu me lembro. Eu tive momentos muito difíceis ali na luta. Toda a arena dando apoio a ele. A arena ficava maluca com qualquer coisa que ele fazia, então foi difícil. Às vezes, quando você vence uma luta no primeiro round, você não evolui. Mas uma luta de 5 rounds te dá muitos anos de experiência. Vocês não conseguem entender, porque quando você finaliza alguém no primeiro round, você não evolui, tá entendendo? Segundos, cada minuto, cada segundo dentro do octógono é algo que te dá mais e mais, te dá mais experiência.
Essa é a coisa mais importante. Você nunca vai encontrar experiência em outro lugar, a não ser dentro do octógono, quando você passa por adversidades lá dentro, momentos difíceis. Obrigado, Makhachev. Aí a mentalidade do campeão. Islam, você tem 10 rounds agora na divisão do peso meio médio. A maior parte da sua carreira foi no peso leve. Como que você se sente em relação à sua movimentação dentro do octógono com esse peso extra? Lutando agora 10 rounds nessa nova divisão. Esses caras são caras mais durões, são maiores, mais fortes aqui no peso meio médio. Com todo respeito, essa divisão, a divisão do peso meio médio, é a divisão mais difícil, mais poderosa no momento. E é por isso que eu fiz 2 lutas de 5 rounds. Com todo respeito, esses caras são durões. Madalena, o Ian Gary, Prates, Morales, Shavkat. Não é segredo. Vocês conhecem o esporte e sabem. Essa é a divisão mais difícil do UFC atualmente. Tá aí. E realmente, a divisão tá disputada. Fora os outros nomes aqui, né? Tem o Amosov também. Outros nomes chegando, divisão complicada. Marretinha. Vamos ver se o Islam vai reinar durante muito tempo, hein? É difícil. Tem o Prats chegando aí. Islam Ramadan em fevereiro no ano que vem. Eu sei que você gosta de evitar lutar nessa época. Você vai querer lutar 2 vezes no ano que vem depois do Ramadã? Irmão, a gente tem que lutar antes do Ramadã, 100%. Antes do Ramadã, ok. Você quer lutar em janeiro? Claro. Janeiro ou final do ano, vamos lutar. Talvez até no final desse ano? Sim. Porque eu não sou um jovem de 20 e poucos anos, 27, não. Eu tenho 34 anos, eu preciso lutar o mais rápido possível. Porque eu não tive que cortar muito peso, não tenho nenhuma lesão grave. Talvez eu precise só ver o meu nariz, o que aconteceu, mas é isso. Tá aí, ó. Islam Makhachev revelando que quer voltar antes de fevereiro, antes do Ramadã, e tá aí. Pode ser que a gente tenha ele no final do ano no Madison Square Garden ou no primeiro card de janeiro, primeiro card do ano. E tem mais. Eu vou contar uma história pra vocês. Era pra eu lutar na Casa Branca. Eu concordei em lutar na Casa Branca, é uma longa história. Era pra eu lutar na Casa Branca. Eu falei, eu quero lutar. Liguei pro meu empresário, falei que aceitaria lutar lá. E não foi algo que eu não quis. Qual que é a história completa? O que aconteceu? Por que você não lutou lá? Meu empresário me ligou e falou, ei, você quer lutar na Casa Branca contra o Ilia Topuria? E eu disse, claro, eu quero sim. E aí, eles ofereceram um bom dinheiro e no dia seguinte o meu empresário falou que não ia acontecer mais. E eu não sei. Eu vi que o empresário dele falou que eles pediram um certo dinheiro e não deram o dinheiro que eles pediram. E foi isso. Talvez o meu empresário saiba a história completa. Mas eu nunca digo não. Eu nunca recuso uma luta. Eu não fico aparecendo muito na mídia. E aí o Ilia Topuria apareceu, começou a falar que eu tava lesionado, que algo tinha acontecido comigo, mas isso não é verdade. Eu concordei em lutar na Casa Branca contra ele. Tá aí, pessoal. Agora o Makhachev falando aí da luta contra o Ilia Topuria, que é uma luta que o UFC acabou perdendo o momento de fazer. Era uma luta que ia ser estratosférica, ia furar a bolha. Uma das maiores lutas da história. E aí o UFC deixou passar. Era pra acontecer na Casa Branca. E tá aí o Makhachev revelando que o Topuria que não aceitou a luta. E vou ser sincero aqui pra vocês. Se a luta acontecesse depois do que a gente viu ontem contra o Ian Gary, eu acho que o Topuria não teria chance. Essa que é a real. Podia ser até nocauteado. Imagina se aquele chute que o Makhachev deu no Ian Gary pega no Topuria. Meu amigo, é caixão e vela preta. Aí, pessoal, a coletiva, a entrevista do Makhachev, eu quero saber a sua opinião. Acha que o Carlos Prates vai conseguir parar o Makhachev? Quem que vai parar essa sequência de vitórias do russo? Gostou da luta ou achou que ficou faltando algo? Vi muitas pessoas criticando ele, falando que o Makhachev é amarrão, enquanto outros já reconheceram que ele é um dos maiores de todos os tempos. Deixa aí sua opinião nos comentários, deixa o like também pra fortalecer, se inscreva aqui no canal pra estar sempre acompanhando. Tamo junto, tá rolando vídeo novo lá no canto. A entrevista do Dana White. O Dana White reagiu à luta e detonou a atitude do Ian Gary. Só clicar lá e conferir. Te vejo lá no próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência, gratidão aí pelo apoio. Deixa o like, deixa o like, se inscreva. Tamo junto.